Começa agora o programa Viva a Vila, um programa do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, aqui na sua rádio UFSCar. Olá, amigos da Vila Prado. Este é o programa Viva a Vila, um programa do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, professor José do Prado Martins. Eu sou o professor Toninho e hoje nós temos como convidada Maria Lúcia Derisso, a Malu, nossa querida Malu. Tudo bem, Maria Lúcia? Sim, professor Toninho, tudo bem? Um prazer muito grande estar aqui mais uma vez falando sobre os nossos projetos, né? E sempre muito agradecida por isso. Então, a Maria Lúcia está aqui justamente para falar sobre a edição de um livro, né, que fizemos recentemente sobre a Vila Prado, que é constituído de 3 partes. Ela vai detalhar um pouquinho sobre o lançamento desse livro, né, Maria Lúcia? Por favor. Sim. Bom, eu vou então discorrer um pouquinho sobre mim, para quem não conhece, e introduzir a questão dessa participação no livro. Bom, eu sou Maria Lúcia Derisso, 70 anos, nascida em São Carlos, e há 68 anos eu resido na Bela Vista, território que faz parte da Grande Vila Prado. A minha formação, eu estudei no Grupo Escolar Bispo Dom Gastão e no Colégio Escola Normal e Estadual Jesuíno de Arruda, de 1967 a 71, sendo que 67 era o curso de admissão, o 5º ano, né? Para nós, o pessoal da minha época, né? Fazia a 5ª série para conseguir uma vaga para o ginasial. Eu fiz graduação em fisioterapia na UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Sou da primeira turma, né? De 1978 e meio até 1982 e meio. Atualmente, eu estou aposentada e dedicando-me a essas atividades do Grupo de Literatura e do Instituto Viva a Vila. Muito bem, Maria Lúcia. Esse livro, na verdade, foi editado pela UAT, né? Isso. Pela FESC. Por favor, fala um pouquinho sobre isso. Então, é assim. Bom, atualmente eu sou aluna da UAT. A UAT é a Universidade Aberta da Terceira Idade, na FESC, Fundação Educacional de São Carlos. E desde 2022 eu participo do grupo de literatura que é coordenado pelo professor Adilson Marques. E sou também diretora do Instituto Viva a Vila, que nasceu em 2024. Na realidade, é Instituto de Cultura e Memória José do Prado Martins. Viva a Vila. E eu faço parte da diretoria, como eu disse, mas participando da coordenação de um núcleo de pesquisa do Instituto. Sobre o livro, propriamente. Em 2023, fazendo um retrospecto aí, enquanto grupo, nós começamos a elaborar um projeto para o lançamento, inicialmente, de um calendário que contemplaria um pouco da história da Vila Prado, que estava completando 130 anos. Foi impossível, naquele momento, viabilizar o lançamento do calendário e o projeto ficou guardado. No início deste ano, o grupo de literatura resolveu dedicar-se no conteúdo do 5º livro exclusivamente para a Vila Prado, com o objetivo de lançá-lo no 6º Festival do Livro, que aconteceu de 17 a 20 de outubro, contando com verba parlamentar do vereador Djalma Neri. Aí, além do conteúdo do livro desenvolvido pelos alunos do grupo de literatura, nós fizemos também um concurso 60+, com a sugestão de tema Vivência na Vila Prado. E aí foi possível resgatar o projeto do calendário
para ser lançado juntamente com o livro. O livro Vila Prado, Entre Ruas e Memórias, que saiu agora em outubro, ele conta com 3 partes. Uma primeira parte que discorre sobre a história e a origem da Grande Vila Prado. Uma segunda parte com textos em prosa e verso, escritos pelos alunos do curso de literatura. E uma terceira parte que foi o conteúdo de 12 textos selecionados dentre os participantes do concurso 60+. Tudo isso promovido pela FESC, né? Isso. Aliás, é bom que a gente diga que nós estabelecemos uma parceria, né, entre o nosso Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado com a FESC, o que tem ocorrido de uma forma bem satisfatória, né, Maria Lúcia? Sim, com certeza. Nós estamos conseguindo trabalhar de forma harmoniosa e enfim, né, aproveitando a estrutura da FESC, né, apesar de não envolver verbas, nada disso, né, quer dizer, a parte financeira, a gente, infelizmente, não conta com outros recursos, a não ser esse que eu explicitei anteriormente, né, que é a verba parlamentar. Nós estamos trabalhando, né, harmoniosamente com a Fundação Educacional de São Carlos, sim, né? A infraestrutura toda que eles nos dão, né? Sim. Então, o livro, na realidade, é uma parceria, né? Da FESC, a Universidade Aberta da Terceira Idade e a Prefeitura Municipal de São Carlos, né? Falando ainda sobre o livro, eu vou voltar agora, vou puxar a brasa para minha sardinha. É assim que... Aliás, é assim que o povo fala, né? Com muito louvor, merece mesmo que se puxe a sardinha. Eu vou falar um pouco sobre a primeira parte do livro, que foi escrita por mim. Então, eu assino a parte que fala da origem e identidade da Vila Prado, né? Na realidade, estendi isso para um território maior que a gente chama de Grande Vila Prado. Eu queria destacar que trata-se de um recorte, né? Esse texto apresentado na primeira parte do livro que eu estou citando aqui, um recorte de um projeto maior que faz parte, inclusive, está dentro da programação do Instituto Viva a Vila, né? E esse recorte, então, ele foi desenvolvido através de uma visão pessoal, né? Cujo cenário foi composto pela junção de memórias próprias, né? Narrativas ouvidas da minha família, né? De muitos integrantes da minha família, uma vez que principalmente meus pais eram da Vila Prado, e alguns amigos também. E uma outra parte, que eu considero fundamental, foram as pesquisas que eu realizei em livros, em periódicos da época, que ilustrou esse recorte. O período que envolve este recorte vai desde o finalzinho do século XIX, né? Quando da fundação da Vila Prado, em 1893, e o século XX até a década de 1970. Tá? Então, eu destaco que, como autora desse texto, sem a pretensão, né, e nem condições de explorar tudo sobre o território, aqui, o que eu abordei aqui, esse território que nós estamos chamando de Grande Vila Prado. Portanto, envolve outros bairros, como Bela Vista, Boa Vista, Redenção, Pacaembu, que foram loteados exatamente nesse período que eu citei, que vai até a década de 1970. Então, vão ter muitos bairros que vieram compor a Grande Vila Prado posteriormente, mas que, infelizmente, não estão inseridos nesse recorte. Fica a deixa aí para algum outro
escritor desenvolvesse, ou nós mesmos, com mais mais pessoas participando, mais pesquisadores, desenvolver vamos dizer assim, já, né, uma continuação ou um livro mais amplo sobre realmente a Vila Prado, né? Tem um aspecto que você levantou que eu acho muito interessante, é que o bairro começou como um bairro operário, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso, que eu acho muito interessante. Esse é a menina dos olhos. Eu também sou apaixonada por essa história. Aliás, todo meu interesse, toda a minha pesquisa, que eu considero pequena ainda, vem muito disso. Como eu disse lá no começo, eu tenho 68 anos morando no segmento do território que caracteriza o bairro Bela Vista, né? E o bairro Bela Vista, ele veio muito em função da necessidade de, pelo que eu entendi, né, nessas minhas buscas, da ampliação da urbanização, né? De urbanizar um território que estava até então pouco explorado, pelo que eu avalio. A Vila Prado, enquanto o início dela, em 1893, ela se caracteriza por ocupar 58 hectares, né, que foi a terra loteada pelo coronel Leopoldo de Almeida Prado, né? Vocês vão encontrar essas referências no livro, quem tiver a oportunidade de pegá-lo. E, assim, nesse período da Vila Prado, foi muito em função da ferrovia, né? A ferrovia veio em 1884, a necessidade foi ampliando, e aí o que acontece? Os moradores da época, até 1940, vamos dizer assim, porque a Bela Vista começou a ser loteada em 1939. Então, anteriormente, ficou só aquela gleba de terra que caracterizava a Vila Prado. E aí... Eram 3 ruas, né? Eram 3 ruas paralelas, a saber, Ana Prado, a atual Rua Larga, que é a Teixeira de Barros, a Avenida Doutor Teixeira de Barros, e a Bernardino de Campos. A partir daí, como dizia meu pai, era tudo barba de bode, não tinha nada, né? A porteira da fazenda, a porteira da fazenda que deu origem ao bairro Bela Vista, ficava exatamente ali, na Bernardino, mais ou menos onde hoje está o Grupo Escolar Bispo Dom Gastão, né? Abaixo disso não tinha nada. Em 1939, aí começaram a vir as indústrias ao redor, além da ferrovia, até atraídos pela ferrovia, pelo que eu entendo, começaram a vir as indústrias de sabão, de corrente, de tudo manufatura, tudo produtos que ajudavam, que eram voltados para a zona rural. Para a zona rural. E usavam o trem como o grande transporte, tanto para receber as manufaturas, como para transportar, né, os produtos. Pelo menos o professor Truz, inclusive, descreve muito, muito bem sobre isso. Nem tenho a pretensão, como eu disse, de saber esclarecer tudo. Mas, enfim, aí o que eu entendi? Década de 40, nós tínhamos passado pela crise, eu ainda não, mas o pessoal daquele momento, né, passou pela crise do café. Isso. Né? A falência, 30, final da década de 30. Então, os fazendeiros começaram eu vi muito isso como uma alternativa. Eles começaram eu brinco que eles começaram a esquartejar as fazendas, transformando-as em loteamentos e urbanizando, né? Aumentando em bairros. E aí, como eu disse, tinha as indústrias,
o que acontece? Década de 40, a indústria Pereira Lopes, já existiam as outras, né? A de sabão do Narvaz, a de corrente do Mastro Francisco, né? Que era a colmeia, a tecelagem, né? Na Travessa 8, e outras pequenas indústrias de cama, de móveis, né? Que foram todas ali na Vila Prado e Botafogo, né? O bairro Botafogo é anterior, inclusive, que dava acesso às fazendas. Com a urbanização e o loteamento das fazendas, por exemplo, voltando para Bela Vista, o dono da fazenda Bela Vista era, na época do loteamento, os libaneses Saba e Nicolau Salum. Então, os próprios libaneses que eram fazendeiros se transformam em industriais, pelo que eu percebi, fundando a fábrica de meia, a indústria de meia Salum, né? Então, a maioria dos fazendeiros que estavam meio que falindo passam a ter uma outra atividade alternativa, que foi a indústria. Pelo menos é isso, assim. Grosseiramente, eu estou colocando, né, sem ser historiadora, né, sem a pretensão de esgotar esse tema, professor, mas pelo menos é isso. E aí, o que acontece? Aí, respondendo a tua pergunta lá do início, o bairro passa a ser caracterizado como um bairro operário. Então, além dos ferroviários, vêm os operários para trabalhar nas indústrias. E eles vêm, inclusive, de outras regiões da cidade para trabalhar. Mas a maioria vem e fixa a residência ali na Bela Vista e Vila Prado, né? Então, o bairro era mesmo um bairro operário. Depois, na década de 60, aí já, né, vem o bairro Boa Vista, né? Sempre ampliando pela necessidade dessa, vamos dizer assim, desse desenvolvimento, né? Industrial, né? Muito legal. E o que caracteriza também isso aí é que, sendo um bairro operário, de certa forma, ele ficou isolado, né? Acima da linha do trem, né? Porque havia assim, uma certa disputa, né, entre as pessoas, né? Havia uma... Olha, eu sou suspeita, eu fico meio até melindrada de falar dessa situação. Espero que não pegue mal para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque tudo hoje é politicamente incorreto, às vezes a gente abordar, verdade, né? Mas o que eu tenho é isso, que parece folclore, mas é relatado, e muitos depoimentos dos moradores mais antigos dessa região são unânimes em afirmar isso, né? Tem até algumas pequenas produções falando sobre isso. Existia, eu não acho que era uma competição, era, vamos dizer assim, além da linha do trem, eu estou falando aqui da Vila Prado, então, o que ficava além da linha do trem, a região central. Tudo era considerado região central, e aí tinha outros 3 bairros que pegavam outras periferias, vamos dizer assim, da cidade, que era a Vila Neri, a Vila Pureza e a Vila Isabel. Todos mais ou menos contemporâneos a Vila Prado, né? O pessoal da linha, que ficava na região central, eu sei porque minha mãe, inclusive, nasceu naquela região, né? Minha mãe era da região central da cidade. Do outro lado da linha. Do outro lado da linha. E o que eles falavam? Então, a primeira que a gente atribui como uma forma pejorativa, eu atribuo, inclusive no livro eu comento isso, era uma forma pejorativa de abordar, de colocar, e até preconceituosa mesmo, de chamar os moradores, os primeiros moradores do bairro Vila Prado, de índios. Então, era atribuída a esses moradores, que eram os índios da Vila Prado, e também as cabras da Vila Prado. Então, as mulheres se identificavam, né, tipo, tá chamando de... Porque faziam mesmo essa lisão, o bairro das cabras e dos índios.
Talvez sem uma maldade, assim, mas falava-se, né? E aí, o que acontece? Quando chegou com o desenvolvimento, como eu comentei, os ferroviários, eu até cito isso no livro, na minha parte, na realidade, os índios da Vila Prado eram os ferroviários. Eram os trabalhadores porque era um bairro operário. Porque era um bairro de pessoas pobres, não era a nobreza. A nobreza estava lá do outro lado. Entendeu? Então, ali eram os operários. Eram pessoas, famílias pobres, humildes, que tinham muita criança, que tinha um monte de animal na rua, né? Os cachorros e tal, mas tinha as cabras, que literalmente as donas principalmente tem uma referência na rua, na Prado, que existiam senhoras que possuíam o animal, né? A cabra, que sustentava a população com leite de cabra, que era muito usado. A minha mãe contava que, quando ela era criança, ela vinha buscar o leite de cabra aqui na Vila Prado, que já existia, né? E outra, depois a minha avó adquiriu 2 ou 3 cabritas, né, cabras, e ela trazia as cabras para fazer lá o cruzamento com os cabritos, os bodes daqui da Vila Prado, né? Então, eu quero crer que era por isso que era conhecido como o bairro das cabras, né? Não, porque também surgiu de fazendas, né? O bairro tinha muito de fazenda. Então, ficou essa cultura rural no bairro. Isso. Né? Como eu disse, o loteamento da Vila Prado era da fazenda do Coronel Leopoldo Prado. O loteamento da Vila Bela Vista era da fazenda Bela Vista, dos libaneses lá do Sabá e Nicolau Salum, né? Depois eles venderam, aí o loteamento da Boa Vista já foi do Joaquim da Rocha Medeiros, que foi o proprietário posterior aos Saluns, né? Aos Saluns. Pelo menos isso que eu identifiquei nas minhas pesquisas, né? Mas só destacando isso mesmo. Aí vieram as indústrias, que nem o IPL, que veio na década de 40, contribuiu muito para o desenvolvimento da região, né? IPLs, dá para você, porque as pessoas que estão ouvindo, muitos são jovens, não sabem o que significa. IPL é a sigla, né, de Indústrias Pereira Lopes, e era chamada Pereira Lopes e Beza. A origem do Pereira Lopes e Beza vem da família dos Pereira Lopes, que vieram de São Paulo na década de 40. Eles tinham, pelo que eu também pesquisei, já tinham indústria lá em São Paulo, né? E vieram para São Carlos e conseguiram, não sei como que era, né, a tramitação de conseguir a terra, mas eles vieram para a terra da fazenda Bela Vista, né? Ali onde hoje está a Electrolux, que é bem mais recente, a maioria dos jovens e das pessoas que não viveram na Vila Prado e não conheceram a indústria Pereira Lopes, né? Eram 4 irmãos, né? O José, o Ernesto, o Mário e o Otávio, né? Pereira Lopes. A Avenida Pereira Lopes, que está ali em frente ao Colégio La Salle, faz menção ao José Pereira Lopes, que era um dos irmãos. A indústria foi praticamente desenvolvida pelo Ernesto, que depois foi deputado federal e tal, e o Mário, que depois também evoluiu, deu origem à CBT, já num outro território que não na Vila Prado, né? Mas a IPL, a maioria das pessoas trabalhavam que era a maior indústria da região, né? Então, trabalhavam na indústria IPL na década de 50, 60. Né? Todo mundo tem história, né? De todos os tipos, né? Que a gente não vai adentrar aqui, né? Mas é isso que eu sei disso, né? Que eu estou falando. Eu acho que, da minha parte, né? Não sei se o professor quer que aborde alguma outra coisa, acho que já estamos finalizando.
né? Mas eu gostaria que você conversasse um pouquinho com o nosso público, né? Umas palavras finais aí sobre essa experiência que você teve pesquisando a história do bairro, como foi isso, se foi interessante, o que é que motivou você a fazer essa pesquisa? Acho que como eu já dei algumas pinceladas em outros momentos, é assim, eu me considero moradora desde que eu nasci, porque eu vim para o bairro com pelo bairro. menos de 2 anos. Então, teve muito a parte afetiva. E mais do que essa minha vinda, meu pai nasceu na Fazenda Bela Vista. Meu pai era colono, filho de imigrante, que vivia na Fazenda Bela Vista junto com meus avós e bisavó. Antes de ser o bairro Bela Vista. Antes do bairro, antes da... meu pai nasceu... Então, meu pai veio para o bairro propriamente, saiu da zona rural para a zona urbana em 1941. Ter uma ideia, depois que eu descobri também, fuçando nas minhas pesquisas, a escritura do terreno que ele compra quando ele veio morar na Bela Vista, porque ele saiu da fazenda, a fazenda está bem ali, né? Ficou ali na divisa, a porteira da fazenda foi só deslocada para baixo da Rua Quintino, onde a gente mora. Meu pai e meus avós, era bisavô paterno, avô paterno, que eram italianos, né? Meu bisavô e meu avô vieram da Itália. Meu pai já não, meu pai já é filho de imigrante, mas vieram para a colônia de café. Aí meu pai, desde muito pequeno, aquela história, nem estudou nada já era responsável por um X número de pés de café que as crianças tinham que ajudar os pais, as famílias, né? As famílias eram grandes, inclusive, por causa disso, né? E o número grande de filhos era muito por isso, né? Também que a gente sabe. Enfim, na década de 40, eles mudam, eles saem da fazenda que já estava bem, né? A crise do café já tinha derrubado, o pessoal, e eles vêm para a cidade. E aí meu pai adquire o terreno logo ali na divisa ainda do que tinha da fazenda ainda, com o bairro Bela Vista. Era a última rua do bairro. Se você pegar da Vila Prado para o fim, eu tinha terminado na Bernardino. Aí tem mais a Salum, a Gastão de Sá e a Rua Quintino Bocaiúva, que já era a Bela Vista. E aí uma parte da Rua Benjamin Constant. A porteira da fazenda veio ali para Benjamin Constant. Aí para baixo da Benjamin, que continuou sendo tudo Barba de Bode até a década de 60, quando loteou o Boa Vista. Então, é muito afetivo da minha parte essa história. Então, o meu interesse se baseou muito nisso. Eu comecei a pesquisar meio que por conta e risco, porque eu queria saber mais. Meu pai faleceu muito cedo, e aí eu não tinha muito de onde resgatar essas histórias, né? Alguma coisa que ele contava para minha mãe conseguiu reproduzir, mas enfim. E aí eu fui pesquisar nos jornais da época, em livros da época, que eu achei que tinha pouquíssima coisa da história propriamente, principalmente dessa região. Tinha muitas crônicas, muitos ensaios nesse sentido, mas não tinha, no meu modo de avaliar, uma coisa que fosse mais precisa enquanto história, né? Encontrava, como eu digo, algumas incongruências, né? Algumas coisas que não eram compatíveis com muitos relatos que a gente via que tinha alguns equívocos no sentido de época mesmo, né? E eu, como sou muito chata para isso, eu comecei a pesquisar e consegui formar um pouco dessa história. Como eu disse, uma parte dela tem muito conteúdo ainda para ser desenvolvido em livro, mas uma parte está aqui no livro Vila Prado, Entre Ruas e Memórias. A primeira parte, eu estou assinando e respondo por ela com todas as críticas que eu sou aberta a receber se tiverem me ouvindo e quiserem contribuir para
E só queria fazer uma parte aqui para encerrar, que aí também é do meu coração, né? Quando eu comecei a explorar e escrever, se é possível dedicar, né? Essa matéria, essa obra para alguém, né? E vocês vão ver que eu não escrevi muito sobre as pessoas do bairro, né? Porque eu acho que todas são importantes, né? Mas a minha dedicação vai para todos os ferroviários e todos os operários e suas respectivas famílias, né? E também, claro, depois vieram os comerciantes, que aí já foge do meu recorte, mas quem sabe num outro momento a gente vai ter oportunidade de falar deles, que também foram e são ainda, né? Muito importantes. E também aos empresários envolvidos no desenvolvimento, né? Daquele período que contribuíram, né? Com a evolução da região e do município, né? Então, é isso, né? Então, a minha colocação é essa. Quero agradecer a todos os ouvintes, né? E realmente espero que gostem, né? Do que irão encontrar aqui nesse material, nesse livro. Aliás, o livro já está fazendo um relativo sucesso. Acho que estão gostando, viu, Maria? Eu agradeço muito a sua presença, tá? E certamente você estará outras vezes aqui com a gente, né? Porque o nosso intuito aqui com esse programa é falar justamente sobre a Vila Prado. E você, como pesquisadora, certamente estará outras vezes aqui conosco. É isso, ouvintes da Rádio UFSCar. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.